imediata. De que me adianta esse negócio que vai me abençoar o resto da vida e toda a eternidade? Eu quero ser feliz agora. Isso é inconsequência. Justifica essa alegria e gratificação momentânea e instantânea que dura tão pouco e que traz algo tão amargo depois. O pior é que depois ele chora. Só que a Bíblia diz, não houve lugar de arrependimento. Porque o arrependimento é lamentar a essência do erro. Tem muita gente chorando só a consequência. Não, eu estou arrependido. Eu digo que está arrependido porque foi descoberto, porque foi pego, porque foi flagrado. Está arrependido da conta que vai pagar, mas não do que fez. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. E a Bíblia está dizendo, cuidem, porque senão entre vocês, essa turma que deveria estar correndo pelo prêmio, vai ter gente agindo exatamente como Esaú agiu. O chamado a não ser inconsequente está lá o tempo todo. Agora a essência dessa voz, ela promove o padrão da inconsequência. Não dá nada não. No final dá tudo certo. E aí você precisamos entender, isso não anula o fato de que há misericórdia para quem se arrepende. Mas gente, o pecado, a definição da palavra pecado no hebraico, a língua predominante que foi escrito no Antigo Testamento, no grego, a língua em que foi escrito no Novo Testamento, ela dá a ideia de errar o alvo. Pecado é acidente na vida de quem o comete, ou deveria ser. E quando acontece o arrependimento, o desespero pelo conserto deveria ser imediato. Agora, quem cede à voz da transgressão pode pecar, porque depois você garante, ele já blindou o coração contra o arrependimento. Ele já sabotou o que nós vamos falar agora na sequência, que é a única coisa que tem o poder de silenciar a voz da transgressão, que é o temor de Deus. Porque a partir do momento que não há temor nenhum, dizendo eu peco e depois resolvo, nós temos um padrão comportamental, né, que impede o elemento essencial à restauração. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Não quer arrepender. O outro chorou, mas não houve lugar de arrependimento. Né? Porque de alguma forma o diabo conseguiu não só vender o engano, mas já blindar o coração ao único elemento favorável à restauração. Terceira pergunta. O primeiro questionamento é de quem é a voz da transgressão? Respondemos do diabo. O que a voz da transgressão fala? Não dá nada não. Isso segue sendo mentira. Terceiro tópico é o terceiro questionamento. Como silenciar essa voz? Nós vimos no texto inicial, Salmo 36:1, que a falta de temor conduz ao pecado. O texto diz, não há temor de Deus diante dos seus olhos, para aquele ímpio, cuja voz da transgressão tem lugar no seu coração. Né? Não há temor de Deus. Então, a falta de temor conduz ao pecado. Por outro lado, a mesma Bíblia sustenta que o temor de Deus ajuda a evitar o pecado. Ao que Deus, por meio de Moisés, diz à nação de Israel, Êxodo 20:20. Moisés